Meus irmãos e minhas irmãs, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero nessa manhã trazer uma palavra da parte de Deus, que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 11, versículo 1 ao versículo 4, onde o Senhor Jesus, ele fala sobre a oração em um pedido de um discípulo que pede ao Senhor que lhe ensinasse a orar. E nesta manhã nós vamos aprender com a palavra de Deus como Jesus nos ensinou a orar. Mas eu quero também pedir que você se inscreva em nosso canal. Estamos com esse canal no YouTube para levar a palavra de Deus através do YouTube a todos quanto necessitam se alimentar da palavra do Senhor e aprender com a palavra de Deus. Portanto, eu agradeço a todos que estão inscritos em nosso canal Missões no Sertão Nordestino. Missões no Sertão Nordestino, aonde estamos aqui no sertão, levando até você a palavra de Deus. Passaremos a ler no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 11, versículo 1 ao 4, que nos diz a palavra de Deus. E aconteceu que, estando ele a orar no certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Amados e queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, estamos diante de um texto sagrado em que o Senhor Jesus Cristo, ele atende o pedido de um discípulo que lhe assistira à sua oração. E aquele discípulo estava observando Jesus orar. E ele observava que a oração de Jesus era uma oração diferente da que ele sabia, da que ele conhecia, da que ele praticava. Considerando que todo judeu, desde criança, era ensinado pelos anciões, assim também como pelos seus pais e pelos sacerdotes. E esse discípulo que pede a Jesus para que lhe ensinasse a orar, ele foi ensinado pela religião daquela época, porque era lei para o judeu aprender os princípios da religião. Mas esse discípulo, ele notou diferença na oração de Jesus, em que Jesus orava com humildade, com fervor e orava com exemplo de vida, e que tinha intimidade com Deus. E quando o discípulo nota tudo isso, o discípulo entende que ele não sabia orar, ou que tinha aprendido diferente a forma de falar com Deus. Portanto, ele diz ao Senhor Jesus, pedindo com suas palavras: Senhor, nos ensina a orar. E Jesus lhe disse a ele, dizendo assim com estas palavras: quando orardes, orais assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino,
e seja feito a tua vontade. Encontramos aqui, em primeiro lugar, que a oração deve buscar o reino de Deus para a nossa vida. O reino de Deus deve estar em primeiro lugar em nossas orações, assim também como fazendo parte da nossa vida em um todo. E observe que nesta primeira parte da oração, Jesus ensina-nos a buscar o reino de Deus, a glorificar a Deus, a fazer a vontade de Deus, a buscar a cumprir a vontade de Deus para as nossas vidas. E em segundo lugar, Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso. Ele agora nos ensina a pedir, dar-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Jesus nos ensina a pedir o pão de cada dia, o alimento de cada instante que nós precisamos para manter o nosso corpo em forma física. A Bíblia Sagrada nos ensina, através de Jesus Cristo, que a nossa dependência de vida está nas mãos de Deus. Porque é Ele quem nos dá o pão, é a Ele que pedimos o pão. E os irmãos observam que Jesus não ensina a pedir o pão nosso de cada mês, como é costume alguém fazer a compra, a feira por mês, mas Ele nos ensina a pedir o pão de cada dia. Ele não disse o pão de cada semana, o pão de cada quinzena, o pão de cada mês, o pão de cada ano. É o pão de cada dia, porque aquele que pede, pede todo dia. Aquele que ora, deve orar todos os dias ao Senhor Jesus. E aqui nos mostra que a nossa dependência de sobrevivência está nas mãos de Deus. Somos dependentes dele. Também esta oração revela que nós somos dependentes unicamente para a sobrevivência de Deus. É Ele quem manda a chuva, é Ele quem dá a semente, é Ele que faz nascer, é Ele que faz crescer, é Ele que nos dá a grande colheita de todo o cotidiano que faz a nossa sobrevivência aqui neste mundo. E em terceiro lugar, nós aprendemos aqui a perdoar, a ter uma vida em comunhão, que nos diz a palavra de Deus. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Jesus nos ensina a nos se relacionar com o nosso próximo e com o nosso Deus dentro da comunhão, dentro do amor, dentro do perdão, dentro da harmonia, da união, como diz o Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É verdade, meus irmãos, que esta oração, ela pode confrontar alguma parte da nossa vida, alguma parte da nossa vontade, do nosso querer, pode não estar de acordo com o que Jesus nos ensina a vivermos aqui na terra, em relação a Deus, fazendo a sua vontade, em relação ao próximo, perdoando para ser perdoado por Deus. E em quinto lugar, nos diz a palavra de Deus: e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. É verdade que o Senhor Jesus, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele vai à nossa frente, Ele está conosco,
Ele é a nossa companhia fiel, proteção. Ele é a nossa sombra que nos protege. Ele é o nosso onipotente. Ele é o nosso grande Deus. E sabe quando estamos em perigo. Mas Ele nos dá esta incumbência de orarmos. Pedir a Deus que Ele nos livre do mal. Que Ele nos proteja do mal. Que Ele nos guarde para que o mal não nos alcance. É verdade que nós estamos atravessando este grande mal em nossa nação brasileira. Com esta pandemia, com este coronavírus, com este Covid-19 que entrou no nosso Brasil, trazendo a morte, trazendo perigo para muitas pessoas. Mas o nosso grande Deus nos ensina a nos se relacionarmos com Ele, chamando Ele de Pai, porque Ele é o nosso Pai, como Criador de toda a criação, como Salvador, por adoção, Ele nos recebeu. Como disse João Batista, o próprio Jesus, lá no livro de João, Evangelho, capítulo 1, versículo 12, Ele veio para os que era seu, mas os que era seu não lhe receberam, mas deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus, todo aquele que o recebeu. Amados e queridos irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos mostra na oração do Senhor, ou na oração dominical, que li agora, que nós somos dependentes dEle. A nossa vida, a nossa sobrevivência aqui na terra, tanto para ser guardado do mal, tanto para ser provido a nossa mesa do pão cotidiano, tanto para nos manter em relação pessoal, em relação amigável com o nosso próximo, se faz necessário pedir tudo isso a Deus. Assim como a oração mostra nossa dependência 100% de Deus, precisamos, em oração, pedir a Deus que nos guarde deste mal que alcança o nosso Brasil, nos livrando e nos protegendo deste vírus chamado coronavírus, o Covid-19. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, sempre orando, entendendo que Deus é nosso Pai e que a nossa dependência de sobrevivência está em suas mãos, e quando oramos, dele recebemos a nossa proteção. A paz do Senhor a todos.